tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez no canal para poder falar de uma palavra do Senhor para edificar a tua vida, para te encher de ânimo e para dizer que Ele te ama, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente de que caminho que você buscou, ou se de repente você saiu do foco, que é Jesus, né? Porque Ele é o nosso alvo, né? Às vezes a gente pode sair um pouco do alvo, mas Ele ainda estará lá no mesmo lugar, esperando a gente voltar à direção do alvo para nos abraçar, para nos confortar, para nos limpar e purificar, não é mesmo, irmãos? Então vamos ler aqui sobre a palavra que se encontra em Lucas 15:11, que fala assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles tinha o pai. E o pai, dai-me a parte da fazenda, ele disse ao pai, né? Dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou-se tudo e partiu para uma terra longuíssima, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissoluvelmente. E havendo ele gastado tudo o que houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome? Levantai-me e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe seu pescoço e a o beijou. Amém, irmãos? Eu vou falando aos poucos dessa passagem, porque ela é grande, né? O vídeo não ficar muito grande, mas aqui eu acho que muitas pessoas conhecem, já ouviram falar, né, nessa passagem, que é sobre o filho pródigo, né, irmãos? Que aqui fala de um homem que tinha 2 filhos e ele tinha uma fazenda muito grande, ele tinha muitos bens, né? E o filho não queria mais viver ao lado do pai, só ali preso, ali trabalhando, fazendo o que o pai queria, né? O que o pai queria de melhor para ele, porque ele tinha tudo, né, do lado do pai. E um grande dia, de repente, ele pegou e falou assim: Pai, divide a minha herança e me dá a minha parte, que é por direito, né, irmãos? E naquela época, quando o filho falava isso para um pai, era algo muito dolorido, irmãos, porque como a gente só divide um bem com o filho quando a gente morre, né? E aqui era como ele estivesse desejando a morte do pai dele, né? Pai morre para poder me dar a minha herança. E naquela época era assim, você tinha que ter um respeito com o pai, né? Não que hoje tenha mudado, né? As pessoas que mudaram, né? E se não tinha o pai para ter esse respeito, era o filho mais velho. Depois do pai vinha o filho mais velho. É só que nesse caso, o pai dele ainda estava vivo, né, irmãos? E aí depois o pai dele pegou e não questionou, não. Você quer a sua parte, então eu vou te dar. Mas para vocês verem que aqui específica, aqui nessa palavra, que fala assim, ó. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então aqui o pai repartiu para os 2. Ele não repartiu só a parte do mais moço. Ele repartiu para o mais moço e para o mais velho. Mas só que só o mais moço quis ir embora, o mais velho quis ficar, né? E aqui diz que ele saiu e gastou o dinheiro, né? Ele pegou a parte dele que tinha em terras, em coisas, e vendeu, e pegou o dinheiro e foi, né, se divertir, né, como se fosse os dias de hoje, um pai que é empresário ou tem uma empresa grande, vende uma parte da empresa e dá para aquele filho, né, e o filho sai, bagunça, gasta todo o seu dinheiro, aí quando ele se vê no pó, na rua, jogado nas traças, tendo que comer comida de lixo, aí que ele vai pensar, né, como meu pai, eu tinha de tudo. Até os empregados do meu pai comiam melhor do que eu. Tanto que aqui na palavra fala que ele desejava comer comida dos porcos. Que naquela época os porcos eram dados como animais imundos, né? Animais sujos, né? Então aqui ele diz que desejava, não diz que ele chegou a comer, mas ele desejou a comer. Foi aí que ele viu que ele estava no fundo do poço mesmo. Foi nessa hora que ele viu onde eu fui parar, o que eu fiz, né, irmãos?
E muitas vezes quando a gente sai da casa do Pai, quando a gente sai da presença do Pai, achando que a gente vai ter tudo dessa terra e desfrutar de tudo, aí a gente cai na real e fala, meu Deus, não tinha muito até contigo, mas o pouco que eu tinha era o bastante, porque eu tinha a tua presença, né, irmãos? Então, às vezes, é muito melhor ter um pouco com o Senhor do que eu não ter nada, né? Com o mundo. Com o mundo, o que você vai ter com o mundo? Não vai ter nada, né? E com Deus você tem tudo, você tem a herança. Mas só que essa herança que a gente vai ter com o Senhor, a gente só vai desfrutar dela, irmãos, quando formos arrebatados, quando for a nossa hora, né? Porque a hora a Deus pertence. A nossa hora pode ser hoje, pode ser amanhã. Nossos momentos de estar com Cristo pode ser individual ou pode ser todos juntos, né, irmãos? A gente não sabe. Então aqui ele saiu da casa do Pai para desfrutar. E quando ele caiu na real que ele falou, meu Deus, né? Meu pai ali deu de tudo e eu não tenho nada. Aí ele foi e se levantou. Aqui no 18 fala, e levantai-ei e irei com o meu pai. E direi, pai, pequei contra ti perante o céu. Irmãos, uma coisa muito bonita que ele fez foi tomar uma atitude. Ele se levantou e ele foi e se humilhou. E ele falou para o pai dele, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Né? E muitos hoje saem da casa do pai, saem da presença do Senhor, mas não tem a coragem, não tem caráter, né? Não tem coragem de se humilhar e falar assim, pai, Senhor, eu pequei contra ti, tanto na terra como no céu. Me perdoa? Não, irmãos, muitas às vezes ou não voltam ou voltam como nada tivesse acontecido, né? Não se reconcilia com o Pai, né? Às vezes não precisa ser diante de ninguém. Você e Deus ali se reconciliando, confessando o seu pecado, a sua sujeira e sendo limpo novamente pelo sangue do Cordeiro, né? E aqui ele fala, eu quero ser como um dos trabalhadores do meu pai. E levantando foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai dele viu ele e abraçou e o beijou, né, irmãos? Então ele ainda estava longe e viu o pai. Então quando você está voltando para a presença do pai, de longe ele já vê a sua chegada, ele já se alegra, ele já sabe que aquele ali está voltando para a minha presença. Aquele ali vai se firmar comigo desta vez. Dessa vez nós dois vamos ser fortes, unidos um no outro. Isso, o pai já se alegra e já começa a avisar para os anjos, já começa a avisar para todos, meu filho voltou, né? Tanto que aqui fala, meu filho estava morto e reviveu. Por quê, irmãos? Porque quando a gente estamos longe da presença do Senhor, a gente estamos mortos, como se fossem zumbis, vagando por este mundo, só esperando o momento da gente ir embora, né? A gente estamos vazios, sem o Espírito Santo de Deus para poder nos guiar, nos encher, né? Falta de amor, falta de tudo. E aqui ele se humilhou e confessou, coisas que poucas pessoas às vezes estão dentro da casa do Senhor e não tem coragem, irmãos. Uma coisa eu falo, o Senhor não fica só triste por causa que pecamos. Ele fica mais triste ainda por a gente não reconhecer o nosso pecado e não se humilhar e confessar diante dele, irmãos. Quando a gente peca, nós somos pecadores e todos nós vamos ser. Aqui na Bíblia fala, aquele que nunca teve nenhum pecado atira a primeira pedra. Aquele que fala da vida do outro vê a trava que está dentro do seu olho. Então ninguém pode se revelar e querer ser melhor do que ninguém aqui nessa terra, porque somos todos carnais. Você pode estar de pé hoje, mas não sabe o dia da manhã. Tanto que na palavra do Senhor fala, cuide do que tem para que não perca, né, irmãos? Então ninguém pode querer ser mais do que ninguém, porque o maior neste mundo é o Senhor Jesus. O maior que está aqui habitando em nós é o Espírito Santo. E aqui fala, mas o meu pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, põe um anel na mão e sandália nos seus pés. Aqui o pai dele transformou ele novamente, ele limpou ele e colocou novas vestes, um novo anel e sandálias nos seus pés. E assim é que o Senhor Jesus vai fazer com você, quando você se reconciliar a ele ou quando você servir ele como seu único salvador. Ele vai te limpar, colocar uma nova veste, um anel de aliança com ele, que o anel simboliza uma aliança com Cristo, e novas sandálias nos seus pés para que você ande no caminho dele, no caminhar dele, para que você não se perca mais. Amém, irmãos? Tanto que essa passagem aqui lembra muito quando aconteceu tudo aquilo com José, quando José saiu ali da prisão, e ele foi feito ali líder, né? Ele virou, como que fala, irmão?
É como fosse um líder ali, né? No lugar de Faraó, quando o Faraó não tivesse, como fosse o segundo líder ali, né? Governador, agora eu lembrei, ele foi governador do Egito. Então, quando ele virou governador do Egito por ter revelado o sonho para Faraó, ele falou: coloca uma nova túnica nele, uma nova veste nele, e coloque um anel de governador nos pés dele, novos sapatos, porque agora ele vai dominar, combinar tudo, né, irmãos? Então é assim que o Senhor faz com aqueles que o servem ele de espírito e verdade, mesmo que você errou e você se conscientizar novamente, ele vai te limpar, te purificar e fazer uma nova aliança contigo, né, irmãos? Porque José, ele teve, né, ali umas vestes, né, uma manta que o pai dele fez para ele e foi tirada dele pelos irmãos dele. E não coube em nenhum dos irmãos usou, porque aquela veste era para ser de José e um dia ela foi devolvida para ele com muita dignidade. Então, quando você volta para os caminhos do Senhor, você tem que voltar com dignidade. Não tenha medo de se arrepender, irmãos. Muitas pessoas falam: eu estou tanto tempo sem falar com o Senhor, sem falar com meu pai, em pecado, em coisas erradas. Eu não tenho coragem de me ajoelhar e falar com o Pai. Ele está lá esperando de braços abertos para poder te abraçar e te beijar, irmãos, como esse pai fez com o filho quando ele retornou para casa. Pode ter certeza disso. Só de você ter na sua consciência que você errou e pecou e você quer voltar atrás, isso já é um ganho, isso já é algo positivo na sua vida. Amém, irmãos? E aqui também ele fala assim, trazei o bezerro cevado e matai e comemos e nos alegramos, né? Porque tudo na palavra do Senhor tem união, alegria, né? Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Salvador, há alegria nos céus. Então eu creio que também tem alegria quando a gente se reconcilia com o Senhor, quando a gente volta para casa, né, irmãos? E aqui fala também, porque este filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, né, irmão? Então fala que ele foi perdido e foi achado. Então, se você está fora do caminho do Senhor, você não é um desviado, não. Você só está perdido, sem saber o que está acontecendo. Mas você vai voltar para o caminho novamente. Você vai achar o caminho e vai ser achado, né? Uma hora você vai achar o Senhor novamente, eu creio. Quando a gente está como a gente estivesse andando numa rua, numa avenida, e algum carro na frente estivesse nos guiando e de repente a gente perde aquele carro e a gente perde o caminho, mas logo logo você consegue achar o caminho novamente, né, irmãos? Tanto que o Senhor fala na palavra dele ali, né, que quando ele vem sobre nossas vidas nos guardando, que vem os dados inflamáveis do maligno, o dardo, né, e vem a flecha, ele quebra o arco, irmão. Quebra o arco, por quê? Porque quebrando o arco não tem como o inimigo lançar nenhuma flecha, ele não quebra a flecha. Porque o inimigo pode colocar outras flechas, ele quebra o arco. E eu creio que o arco foi quebrado na sua vida, em nome de Jesus, amém? E aqui depois ele fala, e chamando do seu servo, perguntou-lhe, era tranquilo. Era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai o matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aqui fala, irmão, de um irmão mais velho, que ficou indignado, ficou bravo, né? Quando o irmão voltou e o pai matou um bezerro para ele, né? E ele até diz aqui, mas eu trabalho com o Senhor tanto tempo, eu estou aqui tanto tempo servindo junto com o Senhor, e o meu pai nunca matou um cevado para mim poder se alegrar com os meus amigos. Agora meu irmão foi pro mundo, se sujou, gastou tudo que ele tinha, fez tudo de errado e volta para casa e você mata um bezerro e se alegra por ele. Aí o pai dele diz aqui, ó, vindo porém teu filho, que despedia tua fazenda com meretriz e bezerros. E ele disse, filho, tu sempre está comigo, a todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Irmão, e nada tem troca, né? Nada tem troca, nem um bezerro, nada pode pagar uma pessoa que esteja perdida, isso não é nada, né? E aqui ele fica com raiva porque o irmão voltou e fizeram uma festa pro irmão dele. E o pai dele fala, mas você sempre esteve comigo e tudo que é meu é teu. Então, se você está mesmo dentro da casa do Senhor, servindo o Senhor, quando outra pessoa volta para o caminho do Senhor, você não pode ficar com raiva. Você tem que abraçar e se alegrar com ela, entendeu? Porque o que o Senhor tem é teu, sempre é teu, né? A herança que nós temos em Cristo Jesus é nossa. Ele já morreu para poder nos dar essa herança. A diferença é que ele ressuscitou no terceiro dia
e hoje vive ao lado do Pai. Mas a gente já temos uma herança, e nossa herança não é aqui na terra, nossa herança é nos céus, né, irmãos? E que aqui tanto fala que o filho saiu dos caminhos do Senhor, foi para fora, e o outro ficou dentro. Mas ele também teve a parte dele. A diferença é que o outro bateu a cara, né? Ele quis sair para ver o que ia dar. E o outro ficou ali comendo e se bebendo das coisas do pai, entendeu? Rogajizando. Mas ele estava ali revoltado, se segurando. Ele tinha as rixas dele, mas ele não teve coragem de fazer que nem o mais novo fez, entendeu? Então, às vezes, tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que estão mais perdidas do que as que estão lá fora. Esse filho dele também estava perdido, mas estava perdido dentro da casa do pai. E o outro filho estava perdido, mas fora da casa do pai. Mas a diferença é que ele se humilhou, ele caiu em si, ele se levantou e agiu e falou para o pai: pequei contra ti, pequei contra os céus. E às vezes tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, ali se alimentando da palavra do Senhor, tendo tudo do Senhor, mas não está na firmeza com Cristo. Está ali querendo algo em troca. Aí quando o outro volta e aquele que está ali dentro da casa do Senhor vê que aquele ganhou algo em troca e ele está ali tanto tempo e não ganhou nada, como o filho ganhou um bezerro para se alegrar, ele se entristece, fica chateado com isso. Por quê? Porque ele já estava ali muito tempo buscando não a Cristo, mas buscando algo, ganhar algo, entendeu? Mas ele já tinha a parte dele. A parte dele já era garantida. Amém, irmãos? Então, às vezes, tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, servindo o Senhor, mas estão perdidos. Não se humilham, não confessam o seu pecado, né? Não se levantam para poder se abater depois, porque na palavra do Senhor fala: levanta, se ergue e depois desce. Então, a gente tem que se levantar para ter uma posição e depois descer e se humilhar na casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, não vamos julgar quando as pessoas saírem da casa do Senhor, né, e voltar, não tem julgamentos. Tanto que Adão, quando ele pecou com Eva, o Senhor vinha toda a tarde falar com Adão. E de repente, ele se escondeu. E quando Deus veio falar com Adão, ele não falou: Adão, o que você fez? Você pecou, você não me ouviu. Adão, você fez isso, e agora, Adão? Não. Sabe o que Deus falou? Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Isso que ele falou. E Adão falou: estou aqui atrás porque estou nu. Porque ele estava nu, ele estava se sentindo sujo, né, irmão? Estava se sentindo com vergonha porque estava nu. Ele caiu na consciência que ele estava nu, entendeu? Então, às vezes, o Senhor quer saber só onde você está. Onde você está? Volta, que eu estou aqui, te esperando para falar contigo toda tarde, toda noite ou toda manhã. O Senhor não está perguntando o que você fez, o que aconteceu, você pecou, não. O Senhor só quer saber onde você está, para você voltar e se reconciliar com Ele, irmãos. Que o Senhor é um Deus de justiça, sim. Ele vai descer com a sua justiça, sim. Muitas pessoas acham que Deus é um Deus só de amor, um velhinho bondoso que está ali só dando bênção, não. O Senhor também é um Deus de justiça. Ele vai dar um tempo determinado para você seguir Ele, para você se reconciliar com Ele e se limpar, sim. Mas eu creio, se você voltar, Ele também vai te limpar, colocar uma nova aliança e vai ter uma nova chance, irmãos, de se reconciliar com o Senhor. Muitas pessoas hoje em dia não jejuam, não se derramam aos pés do Senhor, irmãos. Que nem essa semana mesmo eu estava vendo uma pregação, e não é uma pregação, é meio uma história, né, do pastor José Abrandão, que ele raspou a cabeça, né, irmãos? E muitos ficaram falando que ele estava doente, que ele estava com câncer, que ele estava com alguma enfermidade. Ele falou: não, eu não estou com nenhuma enfermidade, para a glória de Deus. Eu jejuei e eu raspei minha cabeça em forma de humilhação ao Senhor, irmãos. Quem é que faz isso hoje em dia? Quem mais se humilha diante do Senhor com todo o amor, com toda a vontade? Entendeu? Porque é isso que devemos nos fazer, irmãos. Às vezes tem pessoas, vai falar, a pessoa raspou a cabeça. Para quem raspa dia a dia, de qualquer forma, no cabeleireiro, é normal. Mas para quem nunca fez, para quem sempre teve cabelo grande, normal, nunca fez, é uma forma de se humilhar, sim, diante do Senhor. Então vamos jejuar, buscar mais o Senhor, vamos fazer a diferença, né? Todas as pessoas, a maioria
todos os personagens da Bíblia que ganharam algo, que foram tocados, que saiu virtude do Senhor sobre eles, entraram na multidão, fizeram algo diferente que chamou a atenção do Senhor. Então vamos a partir de hoje fazer algo que chama a atenção do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Que essa palavra sirva para edificar a tua vida, para que você seja cheio, e que eu creio que a partir de hoje, não importa o pecado que você cometeu, não importa onde você caiu, se levante da onde você caiu e comece novamente. Que lá vai ter um Pai de braços abertos para te abraçar, para te limpar e para você seguir uma nova história com eles. Amém, irmãos? Amém? Fica com essa palavra e eu creio que em nome de Jesus você vai ser transformado e vai se reconciliar, tá? Eu peço para vocês depois compartilhar, né? Deixar lá um comentário, um pedido de oração, para que esses vídeos cheguem a maiores pessoas possíveis, para que esses vídeos cheguem em pessoas, para que elas voltem para o caminho do Senhor, para que elas sejam tocadas pela palavra, não por mim, mas pela palavra do Espírito Santo, porque a palavra que liberta não é o homem nem a mulher, é a palavra. Amém? Fique com Deus.